Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Alex Nina. Prova 3 da disciplina Administração e Planejamento Florestal. Então vamos lá. Primeira questão. A administração florestal foca na gestão dos recursos naturais florestais, não se debruçando sobre questões técnicas da ecologia das florestas. Quer dizer, não existe essa questão técnica? Falso, né? A administração florestal tem a versão integrada. A questão dos recursos naturais, ok, é importante, mas as questões técnicas de ecologia também, né? Além como as questões de gestão. Então, a alternativa é falsa. Vamos para a segunda. É importante que as empresas foquem nas necessidades dos clientes, não necessariamente nos produtos. Aí a questão quase que induzir ao erro, porque você falar para não focar no produto é complicado, mas é verdadeiro. Porque focar no cliente é diferente de focar no produto. As necessidades do cliente mudam. E aí, se você estiver focando no produto, você pode estar não atento para as mudanças na necessidade dos clientes. Ou para atendimento daquela mesma necessidade de outra forma. A gente deu exemplo numa das aulas da necessidade de locomoção, que já foi atendido de carroça. Aí você tem hoje os equipamentos modernos, né? Trem não tanto moderno, mas você tem ali o automóvel, o avião, o navio, tudo é a mesma necessidade de transporte. Mas se você estiver focado no produto, você pode não estar percebendo o que de fato é a necessidade do cliente, né? Esse paradigma novo aí do marketing de forma geral, esse foco no cliente. Da administração como um todo também, foco no cliente é um dos principais paradigmas da administração. Vamos para a terceira. Na economia moderna, as transações ocorrem através de dois ciclos. O monetário de produtos, e aí coloca produtos no sentido genérico, né, que inclui tanto bens como serviços. E a alternativa é verdadeira. De fato, existem esses dois grandes ciclos na economia, né, o monetário e os produtos. Só você pensar nas empresas e famílias. Então, no ciclo monetário, as empresas dão dinheiro para famílias, que são os trabalhadores. E já no ciclo de produtos, as pessoas, as empresas, compram das empresas produtos. Então, você tem esse ciclo para fazer a economia girar. Quarta questão. Na estrutura de capital das empresas florestais, a maior parte do financiamento advém de capital de terceiros. Muito complicado ser isso, porque a empresa florestal ela tem suas peculiaridades. Tá? Muitas vezes, por exemplo, uma peculiaridade temporal, rotação de florestas, às vezes é mais de 100, 200 anos. Isso é complicado você traduzir em questão financeira e, claro, acaba afastando o terceiro a investir na empresa, né? Seja um banco, um grande investidor, enfim. Então a questão é falsa, costuma ser mesmo mais capital próprio. Vamos para a quinta. O estoque nas empresas florestais se diferencia em relação às empresas industriais, pois naquelas, ou seja, nas empresas florestais, nem sempre ocorre a depreciação com o tempo. Verdadeiro, o estoque está aí entre aspas, porque está se referindo ali à questão da floresta, a própria floresta. Então, enquanto nas empresas industriais, se você tem o estoque lá tradicional e ninguém compra nada, não sai nenhuma venda, aquilo lá vai se deteriorando. Nas florestas pode ser, inclusive, que o teu estoque esteja aumentando em valor econômico, que a floresta esteja crescendo. Tá? Então, por isso que a quinta é verdadeira. A sexta, pode-se dizer que a administração florestal tem como objetivo o gerenciamento das unidades florestais. Questão dada, bem direta, verdadeiro. Vamos para a sétima. Em administração, um importante conceito é o de hierarquia de valor, que considera em ordem de importância a sequência: necessidade central, produto esperado, produto potencial, produto ampliado e produto básico. A questão está muito boa até aqui. De fato, existe essa hierarquia de valor, só que não está no topo da hierarquia o produto básico. O produto básico ele estaria para cá logo no início, ok? Então, olha lá.
Falso, porque a sequência é necessidade central, produto básico, aí sim, produto esperado, produto ampliar e produto potencial. Ainda foi invertido aqui esses dois últimos, né? O potencial é aquele produto que ainda nem existe. O ampliado é quando você tem algo a mais do que o cliente está esperando. Então, questão falsa. Vamos para a oitava. Desbaste sistemático é aplicado em florestas que apresentam árvores com desenvolvimento uniforme. Questão verdadeira. Porque esse tipo de desbastes, ele é aquele que você vai fazendo conforme uma sequência. Três árvores eu preservo, uma eu deixo, uma sequência em uma determinada linha, por exemplo. E aí, ele só é aplicado quando de fato as florestas são uniformes, que aí tanto faz qual você cortar. Você vai cortar num padrão porque não tem muita diferença entre as árvores. Quando tem diferença entre essas árvores, aí você aplica outros tipos de debates. Então, a escolha das árvores é realizada no esquema padrão, olha, com base na posição, no talhão, povoamento. Por exemplo, linhas alternadas, linha inteira de árvores retiradas, pode ser uma outra forma, a cada 2 árvores, a cada 3, ou mais linhas remanescentes. Então, tem vários métodos, mas no geral eles são utilizados, os debates sistemáticos, para florestas homogêneas. Nona questão. O tratamento na idade jovem tem caráter de investimento e deve ser orientado para a redução dos custos e ganho de escala. De fato, tem caráter de investimento, só que você orientar somente para redução de custo e ganho de escala é algo já um tanto quanto ultrapassado. Claro que existem empresas que operam dessa forma, mas você tem que ter a preocupação também com a qualidade, não é só com o custo. Por isso que a questão estava falsa. Uma questão também relativamente difícil. Olhando direto, o aluno podia pensar que era verdadeira. Vamos para a 10ª. Pode dizer que uma boa gestão das empresas florestais, junto ao avanço tecnológico, elimina a dependência das condições climáticas. E é um termo totalizante, né, pessoal? Desconfie, mas desconfie muito de qualquer termo totalizante. Como é que vai eliminar a dependência das condições climáticas? Claro que pode minimizar, pode trazer mais segurança, mas eliminar, de fato, não. Né? A gente está falando de recursos naturais, e nem os recursos que não são naturais, eles estão sujeitos também a essas questões climáticas, talvez em proporção menor, mas nesse caso aqui você não vai eliminar. Uma questão falsa. E assim termina. A gente vai emendar logo para as questões da prova 2, está nesse mesmo vídeo. Então a 11ª já começa a segunda prova. Há um consenso na literatura de que, no atual estágio do capitalismo financeiro, prevalece no setor empresarial a lógica da competição. Isso não é consenso. Tá? Também é uma questão, quase que uma pegadinha, induzir ao erro, porque as pessoas ouvem muito falar, capitalismo selvagem, competição por tudo, só querem individualismo, mas muitas teorias advogam que, na verdade, é um sistema de cooperação. Não quer dizer que a competição não existe, mas você tem que aprender hoje, principalmente, a cooperar. Por exemplo, você tem uma empresa, você tem que cooperar com seus fornecedores, com seus compradores, com seus clientes, compradores que estão ali na cadeia produtiva, não necessariamente o cliente final, com seus investidores, com a sociedade de forma geral, porque se a sociedade não vê valor na sua empresa, isso pode ser muito complicado, embora mesmo que você tenha um determinado nicho de mercado, vai existir grupo de pressões para desvalorizar a tua empresa. Digamos, uma empresa florestal que não se atende para as questões ambientais, você vai ter pressão de ONGs. Então, você tem que saber cooperar com o governo também. Então, a questão é falsa. E também o consenso na literatura deixa a questão falsa. Tá? Porque, por mais que alguém divulgue, não, mas capitalismo financeiro de fato, é competição, ok, existe essa teoria. Só que não dá para dizer que é consenso que todo mundo pensa que essa teoria de que predomina no capitalismo, de modo geral, a competição, ela é verdadeira. Vamos lá. Aliás, que todo mundo pensa que isso aqui é verdadeiro, tá? Boa parte da literatura sim, mas boa parte também não. 12ª. Ao longo prazo, no setor empresarial, pode dizer que o benefício econômico está alinhado à preservação ambiental? Ao longo prazo, sim. Tá? A questão é isso, porque esse dilema
meio ambiente e economia é de curto prazo. Porque meio ambiente o que é, na visão sustentável? Uma preocupação com as gerações futuras. Então, se não for viável economicamente ao longo prazo, aliás, se não for viável ambientalmente ao longo prazo, uma hora essa conta chega e provavelmente não vai ser viável economicamente. Por isso que esse dilema economia e meio ambiente, quando você joga para o longo prazo, ele tende a assumir. Tá? Essas coisas são conciliadoras. Qual talvez seja o dilema de fato que existe? Curto e longo prazo. Né? E isso é o conceito de termo sustentável, conciliar a necessidade das gerações presentes sem comprometer a necessidade das gerações futuras. O quanto que nós, no nosso dia a dia, pensamos no planeta que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos. Né? O quanto a gente está disposto a se sacrificar, a ter, por exemplo, um problema mais com a questão, um problema mais na nossa vida, se preocupar com a questão do lixo, com a questão do nosso consumo, em prol de uma continuidade da espécie humana. Isso é um dilema que a sociedade enfrenta e também os indivíduos enfrentam. Ok? Então, se nós pensarmos no longo prazo, nós vamos nos preocupar mais. Mas se nós quisermos, se nós humanos pensarmos mais no curto prazo, vamos nos preocupar menos. Inclusive, tem um paralelo com o indivíduo que se endivida, né? Que só pensa ali, faz empréstimo adoidado para curtir carnaval, curtir qualquer coisa assim, e depois falta dinheiro para o futuro. Ele não está preocupado com o futuro dele, ele quer curtir ali o momento, e não interessa como ele vai resolver no futuro. Tá? Isso no plano de vida do indivíduo. Agora, imagina as pessoas racionalizarem isso para a humanidade. Lá em 72, o limite para o crescimento, a obra clássica já falava que é muito difícil você ter toda essa racionalidade de se pensar no futuro da humanidade. Embora você tenha hoje um discurso cada vez mais forte, ainda está aquém do que se deveria ter na prática. Tá? Tem muita diferença entre o que é discurso e o que as pessoas fazem na prática. As pessoas, às vezes, vão lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, reclamar do lixo da cidade, que o governo não limpa o lixo e tudo mais, mas a pessoa na sua própria casa não cuida do lixo. Então, isso existe. Vamos lá. Vai lá no Facebook só para ganhar views ou like ou esse tipo de coisa, né? Então, o discurso da moralidade. Vamos lá. 13ª. Técnicas modernas, como a análise fatorial, permitem diferenciar quais resultados nas empresas florestais vêm de questões naturais e quais vêm na gestão. Quem dera, né? Quem dera que as técnicas modernas pudessem fazer isso. Isso é falso, tá? Não dá para você diferenciar, claro que dá para você tentar estimar, mas diferenciar de fato não dá. Alguns resultados vêm de questões naturais, favorecimento, por exemplo, talvez um ano climático melhor, mas outros são da gestão. E aí você tem que estimar, fazer uma estimativa do que é de cada um. Mas, de fato, quanto veio de cada um, não dá. 14ª. As florestais tendem a ter uma rotação pequena de capital. Rotação pequena de capital, como se tivesse um capital de giro alto e verdadeiro. Tá? Na verdade, rotação pequena de capital não necessariamente é capital de giro alto. Né? Você pode ter um fluxo pequeno, mas você pode ter ali um estoque maior, né? Uma quantidade de capital maior. Então, na verdade, a rotação pequena é o capital de giro baixo, melhor dizendo aqui, para não confundir. E você tende a ter isso mesmo, você tem mais estoque, não é um setor tecnológico, você tem maior rotatividade de capital, embora a tecnologia exista, mas não é um setor tecnológico propriamente dito, né, como é o setor de informática. Então, por isso que a alternativa era a verdadeira. Vamos para a 15ª. A homogeneidade do setor florestal favorece a adoção de estratégias de benchmark externo. Questão totalmente errada, né? Já começa errada porque o setor florestal não é homogêneo. Uma floresta no Brasil vai ser diferente de uma floresta no Canadá, nas regiões do Brasil vai ser diferente. Então é muito difícil você fazer o benchmark externo. O que é o benchmark externo?
é você pegar as melhores práticas do mercado que você atua e tentar trazer para a sua empresa. Então, por exemplo, eu quero montar uma loja de fast food em Macapá, uma empresa de fast food em Macapá. Eu vou ver como isso é feito no McDonald's, como isso é feito no Burger King, como é que os caras fazem e tentar copiar ele, mas vou tentar melhorar, até aprimorar, benchmark, uma pesquisa de mercado externo para aplicar. E o modelo de negócio, por exemplo, do McDonald's, o modelo, na verdade, o modelo produtivo, tá? O modelo produtivo, dos processos produtivos, ele é o mesmo em qualquer lugar do país, do mundo, né? Então é muito fácil você fazer benchmark para esse tipo de modelo de produção, né? Porque é uma produção é, que é a mesma, homogênea onde você for. É claro que você precisa dos insumos, mas no geral é homogêneo onde você for. É, então você consegue fazer o benchmark externo. Agora, no setor florestal, não. Cada caso é um caso, então é muito complicado você tentar pegar um modelo que funcionou, por exemplo, no Canadá e trazer para o Brasil, porque você tem a questão climática, a questão ecológica completamente diferente. Só dando aqui um adendo falar do McDonald's, isso é um modelo de produção, não necessariamente modelo de negócio. O modelo de negócio do McDonald's é terreno, tá? Hoje o McDonald's já tem mais terrenos do que a Igreja Católica. Então, é só você assistir um filme chamado Fome de Poder. Quem tiver interesse por essa área de empreendedorismo, assiste, que conta a história justamente do McDonald's, que o dono não é os irmãos McDonald's, os irmãos McDonald's fundaram, mas outro cara conseguiu via justiça e fazer lá as tretas dele, adquirir o direito do McDonald's, não lembro agora o nome do empreendedor, mas ficou esse nome porque a marca já estava forte. E aí ele descobriu que de fato o modelo de negócio estava nos terrenos e não necessariamente no lanche. Vamos lá para a 16ª. Existem dois tipos de relações entre os objetivos de uma empresa: a vertical, hierarquia, e a horizontal, complementação, trade-off, questão verdadeira. E aqui tem um esqueminha, olha. Estava na aula, relações verticais, distinção entre objetivos superiores, principais, médios e inferiores. Então, você estabelece a gestão por diretrizes. Você tem um objetivo estratégico ali, que é a missão da empresa, e aí você vai dissecando ele, né? Você vai para o nível tático, você tem os objetivos de cada gerente, e no nível operacional, os objetivos de cada operário. É claro que, para você cumprir o objetivo estratégico, você precisa que os outros objetivos que estão abaixo dele também sejam cumpridos, ou então até compensados. Ou seja, você faltou 10% para cumprir um, mas o outro você cumpriu acima de 10%. Dependendo da natureza desses objetivos, isso pode complementar. Se for de natureza distinta, não vai adiantar muita coisa. Agora, existem os objetivos horizontais. É justamente isso que eu estou falando, tá? Estou falando dois objetivos que estão no nível tático. O quanto é que eles se influenciam mutuamente? Eles são mutuamente excludentes? Ou para você alcançar um, necessariamente você tem que alcançar o outro? E aí você tem neutralidade, harmônico, concorrendo, a relação entre os objetivos talvez de um mesmo nível organizacional. Vamos lá para 17ª. Uma das desvantagens da divisão do trabalho é a dificuldade de coordenação entre a demanda e a oferta. A divisão do trabalho, ela traz um pouco dessa dificuldade. Também estava lá na aula, né? Divisão do trabalho trouxe várias vantagens: a possibilidade de especializar, custos, redução de custos, modo geral, tecnologia especial, a produção em massa, sem dúvida, a maior benefício é a divisão do trabalho, principalmente no início do século XX, quando surgiu a administração científica, exploração de diferentes habilidades. Só que, qual é a habilidade? A exigência de coordenação, porque essa produção em massa é muito voltada para o ambiente interno da empresa. Só que a relação de oferta e demanda ela está no ambiente externo, a demanda dos clientes. Imagina que você faz toda uma fábrica ou toda uma empresa florestal ali determinada com maquinário, com produção em massa para você produzir para um determinado nicho de mercado. Ok, você já investiu alto para produzir para esse nicho. Agora, a opinião desse nicho modifica, e isso vai influenciar na lei da oferta e da demanda. A demanda para o seu produto vai ser menor. Mas aí não tem como você se adaptar tão rapidamente.
tá? Se você adota esse modelo de gestão que é de produção em massa. É por isso que acabou ganhando muito mais destaque já na segunda metade do século XX a customização, o modelo da Toyota de produzir automóveis, por exemplo. Então, você tem esse problema da divisão do trabalho, tá, que está associado com a produção em massa. A divisão do trabalho pautada na especialização, a especialização visa maior eficiência, logo a maior produção em massa, também redução de custos. 18ª. As decisões florestais referentes à determinação da intensidade da produção devem considerar escolha das espécies florestais, tratamento na idade jovem, desrama e adubação. Falso. Trata-se de decisões silviculturais. Era uma questão um pouco complicada, né? Quase que uma pegadinha. Porque existem vários tipos de decisões florestais. Essas decisões que tratam de adubo, derrama, idade jovem, são silviculturais. As decisões florestais... Cadê? Decisões florestais referente à determinação da intensidade de produção. Na verdade, aqui, ó, intensidade de produção, que está bem aqui, ela diz respeito ao uso dos fatores de produção, mão de obra, capital, esse tipo de coisa. Ela tem um viés muito mais de gestão do que um viés técnico aqui na questão do conhecimento aqui florestal, que é um conhecimento muito mais de administração e economia que precisa ser aplicado. Então, por isso a questão estava falsa. 19ª. Em alguns casos, a longa rotação dos cultivos proporcionam problemas para a avaliação financeira nas empresas florestais. Questão verdadeira, tá? Então, você tem casos lá na Europa de até 150 anos de rotação de cultivo. Isso tem dificuldade de adaptar os métodos de análise financeira, análise de custo, de você fazer projeção orçamentária, de você incluir risco, porque sempre que você faz essa projeção orçamentária, essa análise de viabilidade econômica, você tem que levar em conta uma taxa mínima de atratividade. Então, por exemplo, se tua empresa tem uma projeção de dar um retorno ali de lucro, por exemplo, de 8% ao ano, há 2 anos atrás, eu estou gravando esse vídeo em dezembro de 2021, há um ano atrás, ou 1 ano e meio atrás, lá no início da pandemia, a Selic estava a 2%, que é a taxa mínima de atratividade. Então, 8 para 2 estava muito distante. Então, muito atrativo você fazer um investimento que vai te dar 8% de retorno. Agora, com o aumento da inflação, a Selic, que é a taxa de juros básica do mercado, foi para 9,5%. Então, ao invés de eu pegar um dinheiro, seja de capital de terceiro ou próprio, e tentar fazer um empreendimento que vai me dar 8%, e esse empreendimento tem risco, tá? Porque nunca é um valor exato, sempre são os cenários, que pode ser para mais ou para menos, é melhor pegar esse meu dinheiro de investimento e colocar comprar um título público, que é esse título de juros do governo, ou seja, investir no títulos do governo que está rendendo 9% ao ano. Por isso que com a Selic está alta, isso desincentiva o empreendedorismo. Com a Selic baixa, há um maior incentivo do empreendedorismo. Ah, professor, então por que a Selic não pode ficar baixa sempre? Porque às vezes você incentiva tanto que isso causa uma superprodução e proporciona uma inflação. Por isso que o governo ele fica variando a taxa de juros, que é para controlar tanto a inflação, mas também para buscar também incentivar as atividades econômicas no país. 20ª questão. Nos debates seletivos, é feito o corte das árvores que apresentaram crescimento de dossês mais baixos, dominantes e subdominadas. Questão falsa. Tá? Debates por baixo ou ordinário que isso é feito. Não é no debate seletivo. O debate seletivo são outros critérios adotados. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo ali por diversos vídeos, né? Class, WhatsApp, ou aqui mesmo no canal comentando esse vídeo. Tchau, tchau!